Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Na minha adolescência, um dos livros que eu li, e que para mim mais me impactou, foi um livro de um autor chamado Oscar Wilde, autor inglês que ficou famoso basicamente só por causa dessa obra. As outras obras dele são incompletas, realmente são compêndios de textos que ele escreveu, enfim. E tem um livro em específico, que é esse livro que eu li, que eu gostei muito, que chama O Retrato de Dorian Gray. É um livro que ele fala muito sobre o hedonismo, sobre essa busca pelo prazer e a maneira como a vida ela não se enche apenas caso busquemos apenas o prazer. E o autor ele usa um artifício muito interessante nesse livro, genial. Que o livro se chama O Retrato de Dorian Gray, justamente porque tem um retrato, um quadro mágico que foi pintado. Então, o personagem principal do livro é o tal do Dorian Gray. Ele é um nobre lá da Inglaterra, muito jovem, muito bonito, esbelto. E um certo dia, um amigo dele vai e pinta um quadro para ele, o quadro dele mesmo. E ele repara que aquele quadro é muito perfeito, é uma obra-prima, é um quadro, assim, fenomenal. E acontece alguma coisa mística, alguma coisa mágica ali naquela história, que ele meio que troca de lugar com o quadro. Não que ele vai para dentro do quadro, mas que a figura dele, que envelhece, que sofre machucados, doenças, enfim, acaba sendo transferida para o quadro. Então, o ser humano que se transforma é o ser humano do quadro. E ele, estático, como uma figura, como um retrato, ele próprio, no seu corpo, ele fica jovem virtualmente eternamente. Então, até tem uma cena no começo do livro que ele está fazendo a barba e ele faz um cortezinho na bochecha e instantaneamente o corte ele sara. E daí, quando ele está fazendo outra coisa lá, ele vai e olha no quadro e o quadro está com um cortezinho na bochecha e ele está perfeitinho ainda. E o livro explora isso, porque naturalmente esse jovem, esse nobre, ele começa então a buscar os prazeres da vida. Então ele faz um monte de coisa. Tem até uma parte do livro que fica umas 3 páginas falando só das coleções que ele começou a fazer, sabe? Porque ele já não envelhecia mais, enfim. E o livro explora essa temática do hedonismo, a busca pelo prazer, a busca desenfreada pelo prazer imediato. E o livro, ele mostra também, uma das temáticas do livro é a maneira como o prazer não preenche o nosso coração. Porque ainda que o corpo dele não sofresse as consequências dos atos dele, a alma dele ainda sofria. A consciência dele ainda sofria. Então, quando ele acaba se envolvendo num monte de enrascada lá no meio do livro, ele acaba sofrendo, a consciência dele acaba sofrendo as consequências daquilo que ele praticou. E uma cena que me chamou muita atenção, assim, não existe spoiler de livro de 110 anos de idade, então dá para falar como é que é o final do livro. Ele encontra, no final do livro, depois de passar muito tempo sem querer olhar para aquele retrato, ele vai e ele encontra o retrato, ele olha novamente para aquele retrato, aquela pintura, e ele enxerga uma figura decrépita ali, uma figura que já está velha, que está doente, que está cheia de males, todo tipo de doença que a gente pode imaginar, e está lá naquela figura. A força dessa cena é que a figura que ele enxerga no quadro é uma representação mais viva de quem ele é verdadeiramente do que ele mesmo. Porque a aparência dele é de um homem perfeito. Só que a alma dele, a consciência dele é aquela figura decrépita que ele vê naquele quadro. E, semelhantemente, o nosso texto, ele vai fazer um pouco disso com a gente. Porque esse texto aqui de Jonas 1, ele é uma figura... Não estou dizendo que o texto não é real, porque teve muitos debates por aí de pessoas dizendo que isso aqui é folclore hebreu e tal. Só que o estudo da história, da arqueologia, de tudo colabora para a gente crer que a nossa palavra é santa, verdadeira e tudo está aqui. Existiu de verdade. Isso aqui não é uma fábula. Ainda que seja muito bem escrito, ainda que as lições que a gente tira daqui sejam muito, muito bem explícitas, o livro de Jonas é um livro que narra uma história verdadeira. Mas o que eu digo é que quando a gente vê no Novo Testamento, que o Novo Testamento nos fala que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento eram figuras que nos mostravam o corpo verdadeiro de Cristo,
aqui a gente encontra uma figura daquilo que aconteceria conosco se não fosse um ato miraculoso do Senhor em nosso favor, a morte de Cristo por nós. Semelhantemente, Dorian Gray olhou para aquele quadro e ele viu o que seria ele não fosse um ato milagroso, algo místico que aconteceu ali. Esse texto aqui, ele é quase uma cena, um teatro que nos mostra um sacrifício aqui. Eu gostaria de expor para os irmãos, conforme a gente for progredindo em nossa exposição, a maneira como é muito explícito a figura de um sacrifício pelo pecado neste texto. Uma das coisas que é muito forte também nesse texto é a fúria de Deus, que está presente desde o verso 4 até o final do texto que a gente leu. Porque é visível a maneira como Jonas, depois de ele ter tentado fugir do Senhor, Deus se utilizou de tudo o que podia, não o que podia, melhor dizendo, de tudo o que foi necessário naquele momento, para mostrar a sua fúria e mostrar como Deus estava descontente com o pecado de alguém. Então, no primeiro momento, a gente olha para cá e o ato mais forte nesse texto aparenta ser a fúria de Deus. Só que eu creio que tem alguma coisa anterior a isso, que é o que, de fato, esse texto nos vai ensinar nesta manhã. Eu creio que esse assunto seja soberania. É o assunto desse texto. Eu creio que seja soberania. Porque se a gente for olhar apenas para a fúria, a gente olhar a maneira como Deus está descontente com Jonas, como ele se utiliza da tempestade, do barco, dos marinheiros, de toda a tensão que é construída nesse capítulo, a fúria ela é muito patente, ela parece muito forte. Só que percebam, irmãos, a fúria ela é um instrumento de Deus para demonstrar a graça dele. Porque Deus poderia muito bem simplesmente executar a ira dele sobre o pecador. Podia ter fulminado Jonas naquele momento, que ele decidiu não fazer aquilo que Deus lhe tinha ordenado. Deus fez isso em outros momentos. Os irmãos lembram, por exemplo, tem uma hora quando Davi ele vai trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ainda está com o tabernáculo lá, naturalmente, e daí a Arca da Aliança tinha ficado muito tempo na casa de um homem lá, e daí Deus havia ordenado para o povo que a Arca da Aliança tinha que ser carregada cerimonialmente. Os sacerdotes tinham que carregar a Arca da Aliança com varas, tinham que fazer toda uma cerimônia para que a Arca da Aliança fosse levada de um lugar para outro. Só que tem uma hora que Davi diz, traz para Jerusalém a Arca, e o pessoal vai trazer e coloca numa carroça, carro de bois. A Arca da Aliança vai cair, tem um cara que vai encostar na arca para não cair, né, para segurar, e quando encosta é fulminado. Aquele homem não recebeu a bênção da fúria de Deus, de ver que Deus estava descontente, porque foi fulminado, nem aconteceu praticamente. Né? E Deus também não demonstrou a misericórdia dele através da sua fúria naquele momento. Tem momentos nos quais Deus, ele simplesmente executa a ira dele. Aqui, porém, neste texto, e que vai ser um fio condutor no livro todo, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de percorrer o livro de Jonas todo com os irmãos até o final de fevereiro, se Deus nos permitir. A soberania de Deus é o tema que está presente em todo o livro. Então, nesse momento, a gente vê aqui a soberania para a justiça. Porque Deus ele vai nos mostrar muito da sua justiça nesse texto. Ele está nos mostrando que ele é soberano, absoluto, para fazer o que ele quiser. E dentre as coisas que ele pode fazer é demonstrar a justiça dele. Então esse é o título do nosso sermão. A soberania para a justiça. Os próximos sermões nesse livro vão ser muito parecidos. Vão ter um nome muito parecido, porque a soberania, como eu falei, é um fio condutor. É aquilo que está presente desde o primeiro versículo até o último versículo do livro de Jonas. Soberania para a justiça. E se a gente vê que Deus é soberano, nós cremos que Deus é soberano por sobre a criação. E nesse livro, nesse texto que a gente leu, eu creio que isso fica muito descarado também. Porque você vê um Deus que ele está controlando as sortes que os homens tiram. Está controlando os céus, a terra, o mar, o barco. Está controlando a vida de um homem. Está dizendo, você vai para lá, você vai para tal cidade. Não interessa a tua opinião sobre isso, você vai para lá. E mesmo que o homem tenta fugir, não tem o que fazer. Deus é soberano por sobre a criação. E nós, como criaturas, somos também parte da criação. Nós, como criaturas, somos parte da criação. Então, o foco deste sermão, irmãos, o que
eu gostaria que os irmãos guardassem, que eu gostaria que fosse a mensagem que os irmãos levassem ao final desse sermão, é que nós estamos debaixo da soberania de Deus que deve traçar o caminho de nossa vida. Nós estamos debaixo da soberania de Deus que deve traçar o caminho de nossa vida. E a pergunta que a gente não coração é que caminho que é esse? Porque não é só dizer que a gente deve fazer uma coisa, não interessa. Saber como, né? Eu creio que esse caminho é o caminho da submissão. E eu creio que o próprio texto nos mostra 3 argumentos para que nós cheguemos a essa conclusão de que é Deus que deve traçar o caminho da nossa vida e que a submissão é o meio que a gente precisa para a gente viver contente nesse caminho. Então, o primeiro ponto que eu trago para os irmãos é que nós devemos viver com uma postura submissa porque Deus conduz a nossa vida. Anos atrás eu estava estudando um pouco de crítica literária e tem um autor chamado Northrop Fryer, que ele tem umas teorias maravilhosas sobre a maneira com que a literatura ocidental se desenvolveu. Ele categoriza todo tipo de livro produzido no Ocidente em 4 categorias. Ele pode ser um livro que é o irônico, ou é um livro de comédia, ou é um livro de tragédia, ou é um livro de romance. É um dos 4. E o que vai variar nesses temas são 2 coisas. Ou é algo para o futuro, ou algo para o presente, e ou é uma esperança, ou é uma desgraça. Então, por exemplo, se o texto, se um livro você pega, e o livro todo fica mostrando para você uma esperança para o futuro, é porque provavelmente ele seria categorizado como um romance. Porque você está esperando o momento da virada, o momento onde, apesar das dificuldades e tudo, as coisas vão começar a fazer sentido lá no finalzinho. Agora, se é uma desesperança para o futuro, por exemplo, você vai ter uma tragédia. Porque você tem uma vida que está sendo vivida e lá no final acontece alguma coisa que transforma completamente aquelas coisas boas que vieram no começo. Você tem, por exemplo, a ironia também, que é uma dificuldade para o presente, as coisas que agora não dão certo. E você tem também a comédia, que é as bênçãos para agora. Tudo que está acontecendo é belo, a vida é bela, tudo é bonito. É a comédia, é o agora, a situação presente. E esse texto, o texto que a gente lê em Jonas, ele vai ter 3 momentos que são muito parecidos com essas categorias. Vocês percebam, no começo, você tem uma esperança muito grande do que vai acontecer no futuro. Porque Deus está chamando o seu servo e você ainda não sabe direito o que o servo está fazendo, o que ele vai fazer, qual que vai ser o destino dele. Então, no começo, você tem uma esperança muito grande do que vai acontecer no futuro. Romântico. Começa de uma maneira romântica o texto. Aí as coisas começam a dar errado. E, presentemente, elas ficam difíceis. Tem tempestade, tem navio que está pronto a se despedaçar, tem marinheiros ali que já estão ficando meio bravo. Enfim, problemas para o presente. É irônico, seria nessa categoria. E você tem, lá no finalzinho, você tem a esperança de uma tragédia. Porque, irmãos, eu gostaria de destacar para os irmãos que a gente não leu nem o verso 17, nem o final do livro ainda. Então, a gente está caminhando literariamente ainda pelo livro de Jonas, a gente não sabe ainda que Jonas vai ser engolido por um grande peixe, vai ficar 3 dias lá, que ele vai acabar indo para Nínive. Então, focando nesse momento, focando nessa parte que a gente leu e vendo o que o texto constrói na nossa mente, no final a gente tem uma expectativa de tragédia. Porque o texto que a gente leu, ele termina com o profeta sendo jogado numa demonstração grandiosa da fúria do seu Deus. Você tinha um Deus furioso, pronto a destruir tudo que estava na frente, e o profeta é jogado ali no meio, no meio daquela fúria. E são essas 3 mudanças de caráter do texto que serão as nossas divisões. Então, do verso 1 a 3, a gente ainda está esperançoso. E está falando especificamente da vida do profeta. Está falando sobre... vocês percebam que o profeta ele é muito presente nesse comecinho. E a primeira coisa que eu digo para os irmãos é que nós devemos viver com uma postura submissa porque Deus ele conduz a nossa vida. Então, quando Deus ele chama Jonas, ele não se interessa... Não, a gente não tem aqui para saber o que Jonas estava vivendo naquele momento, o que passava na mente dele, que parte da vida que ele estava, quantos anos que ele tinha. Deus simplesmente ordena para o seu servo, você vai para Nínive. E você vai falar lá o que eu mandar você falar. A gente não sabe ainda o que Jonas tinha que falar lá, naquela cidade. Deus ele faz o que ele queria com Jonas. Deus ele conduzia a vida de Jonas.
E vale ressaltar, irmãos, que Jonas, aqui a gente olhando só para o livro, às vezes a gente pode ter uma impressão errada do profeta. Isso é uma das coisas que eu gostaria também de trabalhar com os irmãos, conforme a gente for caminhar pelo livro. Que Jonas é um dos profetas mais injustiçados, pode-se dizer assim. Porque olhando para cá e para a desobediência de Jonas, a gente pode pensar que Jonas era um qualquer um, uma pessoa qualquer. Ó, chegou ali, Jonas, você, vai lá. Só que a gente vê no livro dos reis que Jonas era um profeta muito conhecido em Israel, no Reino do Norte. Ele viveu na época de Jeroboão II, e era no momento no qual a Síria era um dos grandes impérios da humanidade, e ela não estava batendo nas portas de Israel ainda, mas estava no horizonte, estava chegando lá. E, posteriormente, a gente já ouviu isso muito, que a Síria ela acabou dominando o povo de Israel, acabou se sobressaindo sobre o povo de Israel. E Jonas era um profeta consolidado, ele falava diante dos reis, ele já havia conduzido o rei em certas batalhas, havia falado para o rei o que ele devia fazer, se a batalha dá certo, se não ia e tal. Jonas possivelmente era até um sucessor de Eliseu. Então você tem na narrativa do livro dos reis, você tem lá Elias, você tem Eliseu, e Jonas ele vem pouco depois, uma próxima geração. Possivelmente Jonas até tenha estudado, tenha aprendido junto com Elias e Eliseu, sendo parte daqueles profetas lá que aprendiam junto com esses dois profetas em específico. Então Jonas ele era um profeta importante. Jonas ele era servo do Senhor. Então muitas pessoas vão falar que Jonas ele se converteu na barriga do peixe. Eu creio que não. Eu creio que o texto nos deixa isso claro, por exemplo, no capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Apesar de tudo que aconteceu, o Senhor era o Deus de Jonas, e o próprio Deus chancela isso, fala que isso era fato. Deus então ele chega para Jonas, para esse profeta, ele vai dizer, você se levanta, você se disponha. E o verbo aqui, na língua original, ele é incrível, como é uma ordem absoluta. Tem uma palavrinha só, levanta. Só vai. Deus, ele ergue o profeta, ele capacita o profeta para aquela missão que Deus tinha preparado para ele. Isso só vai. E Jonas, ele decide que ele não gostaria de ir, porque Deus tinha pedido para ele ir para Nínive. Nínive era uma das capitais do Império Assírio. Não era a capital, mas era uma das cidades mais importantes. Mais ou menos a cidade que a gente vive aqui, ainda que não seja a capital do nosso país, tudo passa por aqui. Nínive era uma cidade muito grande, tinha muita gente lá, e o Império Assírio era um império que na antiguidade ele era mais violento praticamente que qualquer outro povo que a gente tem registro. Então, para vocês terem uma ideia, quando eles conquistavam algum povo, eles dominavam o povo, ganhamos a guerra. Então, você tinha lá um monte de pessoas lá que agora estão conquistadas, que não tem o que fazer, não tem mais exército e tal, vencemos a guerra. O que eles faziam, às vezes, é que eles pegavam as pessoas, jovens, mulheres, enfim, prendiam na árvore e daí tiravam a pele deles, as pessoas vivas, para fazer cadeira, para fazer tenda, coisa assim, porque, né, como é que você vai mostrar para o inimigo que você é poderoso se você não tem uma barraca feita de pele? Era um império odioso. E eu falo que Jonas é injustiçado porque ele tinha, sim, motivos no coração para não querer ir para Nínive. Porque Jonas, ele sabia disso, e ele sabia que o Império Assírio estava no horizonte. E a esperança que ele tinha era de que, certamente, Deus pode derrotar aquele império. Pode acabar com essas pessoas tão odiosas. Só que ele sabia o caráter de Deus, e a gente vai ver nos próximos capítulos. E é por isso Jonas, sabendo que Deus é um Deus perdoador, sabendo que existia a possibilidade dele ir lá falar para os ninivitas, e Deus não fazer com eles igual fez com Sodoma e Gomorra, havendo essa possibilidade, eu não queria. E Jonas decidiu, então, fugir da onde Deus tinha mandado. Então, você tinha Nínive, que era por dentro do continente, por terra, você andava uns 800 quilômetros, mais ou menos, onde Jonas estava. Jonas ele quis ir para Tarsis, que eram uns 1.000 quilômetros por mar, para o outro lado. 1.800 quilômetros do lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Só que Deus nos mostra, através desse texto, através do livro todo, que Deus é um Deus soberano. Deus ele não depende da vontade da criatura. Deus não interessa para Deus a vontade de Jonas, se ele quer ou não ir para Nínive, porque é o próprio Deus todo-poderoso que controla a vida do profeta. Deus é soberano sobre a vida de Jonas. E é muito concreto isso, o fato do profeta ele ter que ir para algum lugar e ele não queria ir. Só que eu creio que os irmãos conseguem pensar também em situações nas quais a gente faz a mesma coisa.
Ainda que a gente não creia que nós recebamos mensagens dizendo, olha, você vai daqui, você vai lá para a estação do Jabaquara agora. Não. Só que, quantos momentos em nossa vida, Deus traz situações, Deus traz problemas, Deus traz dificuldades, Deus traz situações que a gente quer qualquer outra coisa. A gente pode percorrer 1000 quilômetros para outro canto, mas aquela situação a gente não quer. E eu creio que o universo possível de coisas que a gente não quer cai em duas categorias. Ou são coisas que nos agradam e a gente não recebe, ou são coisas que nos desagradam e a gente recebe. Então, tudo que a gente não gosta, eu creio que cai nessas duas categorias. E é exatamente isso que Deus fez com Jonas. Jonas, ele tinha essa missão, Jonas, ele tinha esse momento da vida dele que não era desejável o coração dele. Só que Deus é soberano por sobre a vida de Jonas. Eu creio, irmãos, que o livro todo ele vai narrar para a gente, ele vai mostrar para a gente como a mudança de pensamentos, a mudança de ações é aquilo que deve ser transformado. Nosso pensamento sendo transformado, a maneira que a gente encara a vida, a maneira que a gente encara as missões, o fardo, muitas vezes, que Deus coloca em nossa vida. É isso que vai transformar o nosso coração. Então, o texto, vocês percebem como a gente já está caminhando da soberania para a submissão? Como se a gente busca, como se a gente olha apenas para a soberania de Deus, a gente não entende muita coisa. Mas se a gente entender que nós temos um Deus que é bom, e esse é uma coisa muito importante, porque se a gente vê que Deus é soberano sobre a nossa vida, a gente conhece também o caráter de Deus, a gente sabe que nós cremos um Deus que é bom. Nós cantamos isso, tu dás e tomas, Pai, para o meu bem, se quer eu mesmo sei o meu querer. Às vezes, como ninguém aquilo que em mim tu queres refazer. Deus traz uma condução benéfica da nossa vida. A gente vai aprender isso conforme formos progredindo, nesse sermão ainda. A condução benéfica de Deus origina-se na bondade de Deus, no caráter de Deus, porque nós sabemos que Deus é bom. Então, você cria apenas um Deus que é soberano, os marinheiros também criam. Porque os marinheiros estavam lá, cada um orando para o seu Deus para resolver o negócio da tempestade. Não deu certo. Só que se você crê, olha, o meu Deus aqui, ele é um Deus soberano, show de bola. O problema é que aquela galera lá ia fazer sacrifício de bebê, coisa assim. Não ajuda a saber apenas que Deus é soberano se isso não estiver pautado na bondade de Deus. De sabermos e crermos no caráter de Deus, de que Deus é bom e que ele conduz de maneira benéfica a nossa vida. Então, a soberania, a maneira como Deus percebe nisso, Deus está sendo didático para nós, Ele está mostrando para a gente até que ele é soberano. Porque, mais uma vez, Deus podia simplesmente, instantaneamente, demonstrar, olha, eu sou soberano, criei os céus e a terra, e é isso, vivam com isso. Só que Deus, ele nos mostra o amor dele, e a soberania que ele ensina para nós, que nos deu o exemplo de um profeta aqui que há milênios ensina a igreja do Senhor, é um ato de amor de Deus também, para conosco, para com a igreja. Então, Deus, ele dá uma história para cada um. Cada um de nós aqui vive situações concretas diferentes. Cada um de nós aqui tem grandes facilidades que Deus nos deu, grandes dificuldades que Deus nos deu. Só que cremos que mesmo nos momentos de dificuldade, nós podemos olhar para Deus e saber que Ele conduz a nossa vida. Orar para o Senhor, crendo, o Senhor conduz. O Senhor é aquele que conduz a minha vida e a conduz de modo benéfico. Porque eu sei que ainda que Deus me dê, ainda que Deus tome de mim, Deus faz pelo meu bem. Tem um livro, tem um joguinho que eu gostava de jogar antigamente, é um livro, é um joguinho que ele é muito complexo. Ele chama Dwarf Fortress. Talvez o Eduardo tenha ouvido falar aqui. Eu sei que o Gustavo também, porque eu já falei desse joguinho uma vez para ele. Mas é um joguinho que duas pessoas, acho, que programaram o joguinho. Ele é muito simples, assim. Os gráficos deles são ridículos. Assim, é um jogo muito antigo. E esse joguinho ele é conhecido porque os personagens são criados, o nome deles de maneira aleatória, cada um vai ter uma ocupação que é gerada ali pelo jogo, uma história enorme que é gerada pelo jogo, que tal personagem veio de tal cidade, e daí fez tal coisa, quando ele tinha 12 anos ele foi assaltado, não sei o quê, tal. Só que isso é o código mesmo, é o jogo que faz, e ele faz uma história para cada personagem. E são muitos personagens, um universo que é o próprio jogo que cria também, que basicamente, cada vez que você abre o jogo é uma coisa única. E tem um problema também matemático, que é o problema da aleatoriedade. Que é muito difícil, ou melhor, que para nós é impossível a gente criar uma conta que faça algo aleatório.
Porque a gente não consegue fazer uma conta, programar alguma coisa no computador, não consegue fazer um programinha, nada que faça algo completamente aleatório. Porque a gente não consegue fazer uma equação que a gente não sabe resolver. Porque a gente mesmo fez ela. Se você fez ela, você sabe resolver, não vai ser aleatório. E olhando para essas duas coisas, eu acho muito interessante esse joguinho, porque você tem personagens com histórias enormes, muito complexas, tramas muito complexas, e foi gerado pelo jogo mesmo. E a nossa criatividade, a nossa capacidade desse mundo, de viver e agir nesse mundo, ela é limitada. A gente não consegue nem criar algo aleatório. Só que quando eu comparo isso com a maneira que Deus, ele criou a história de cada um de nós, diferente. E cada história, ela também não é aleatória, não tem eventos na nossa vida que acontecem simplesmente por acontecer. Mas antes, todas as nossas histórias se cruzam, todas as nossas histórias, elas interagem de uma maneira ou de outra. A minha vida influencia a vida de vocês influencia a minha vida. Cada um aqui se influencia. Como Deus ele criou, ele entreteceu toda a humanidade. Eu posso olhar para Deus e crer num Deus que ele não fez uma historinha mal feita, ele não fez uma historinha lá que vai gerar personagens que nem são de modo aleatório. São muito bons, a gente consegue olhar de música, que é, nossa, show de bola, tá encantado. Só que Deus ele criou pessoas em uma narrativa, uma história que é coesa, que é coerente e caminha tudo para um lugar. E a gente vai ver isso agora ainda na nossa pregação. Deus é soberano por sobre a nossa vida. Esse é um argumento que eu trago para os irmãos. Outro argumento que o texto nos traz é que nós devemos viver com uma postura submissa porque Deus lhe conduz o mundo. Isso a gente vê dos versos 4 a 9. E aqui, mais uma vez, o tom do texto muda. A gente começa a ter problemas e problemas e problemas que aparecem na vida do profeta. Então é aqui onde Deus ele vai, ele lança, ele joga uma tempestade no meio do mar. E mais uma vez aqui, essa questão da narrativa entretecida entra em voga, porque quando fala que Deus jogou uma tempestade, não é que Deus, a gente pode imaginar talvez um Deus grego jogando uma tempestade no mar, um peão assim. Toda a história tem um efeito, chama efeito borboleta. Acho que até já falei para os irmãos uma vez disso. Que década de 80, acho que teve um cara que estava estudando meteorologia. E daí ele tinha dois computadores e um deles armazenava com um zero a mais, com uma casa decimal a mais, os dados. E quando ele foi ver a diferença que deu entre aqueles dois computadores, das simulações que estavam rodando, foi enorme. Esse é o chamado efeito borboleta, porque o cara falou, olha, o bater de asas de uma borboleta pode gerar um furacão. Isso é verdade. E vocês percebam como Deus ele escolheu aquele momento, aquele lugar, e ele conduziu a criação toda. Todo o universo. O bater de asas de uma borboleta, 1000 anos atrás, influenciou aquela tempestade. Deus ele conduziu todas as coisas, soberanamente, a criação dele, para demonstrar naquele momento que ele era soberano por sobre a vida de Jonas e por sobre toda a criação. E para nos mostrar também porque esse texto chegou a nós. Deus ele se utiliza da tempestade, ele se utiliza do barco, ele se utiliza dos marinheiros, ele se utiliza de tudo o que aparece nessa história. Deus ele estava se utilizando para demonstrar a fúria dele com o pecador, a fúria de Deus com o pecado de Jonas. E é interessante que também você tem uma oposição na narrativa do texto, que você tem coisas, a gente tem duas categorias. A gente tem a categoria das coisas que obedecem a Deus, a gente tem Jonas. Tem duas categorias no texto. A gente tem a criação toda, está obedecendo a Deus e cumprindo o seu propósito. Percebam que até a sorte que os marinheiros jogam colabora para demonstração da justiça de Deus por sobre Jonas. E a sorte aqui não tem nada de místico. Eles jogaram ali a sorte, não sei que mandinga que eles fizeram lá, qualquer negócio lá da religião deles, sei lá. Pode ter sido vareta, dado, caixinha com nome, enfim, mas não importa. Podia ter caído qualquer pessoa e não tinha nada de abençoado naquele método. Não existe algo que assim, olha, estamos em pandemia, vamos jogar sorte daqui para saber qual país que trouxe, quem que foi, qual tribo, qual... Não é.
Não é um método, não é algo que é abençoado por Deus, nesse sentido, de que, olha, você joga sorte para descobrir quem está errado. A pessoa jogou um negócio nada a ver, ele caiu em Jonas, e caiu justamente na pessoa que tinha que cair. E Deus aqui nos demonstra que ele domina por sobre todo o mundo, por sobre toda a criação, e Jonas ali se mantém em rebelião. Jonas, ele se esconde. Você tinha um navio lá, um navio enorme, provavelmente umas 200 pessoas estavam naquele navio, porque provavelmente era um navio fenício, lá do Porto de Jope, enfim. E os fenícios eram um povo de navegantes, era um povo que o pessoal cresceu a vida inteira no mar. E Deus, ele lança uma tempestade tão forte, tão grande, que o pessoal lá fica com medo. E Jonas, ele tá lá, ele vai para o porão do barco e ele fica dormindo lá. Jonas, ele tá em rebelião contra Deus, porque ele tentou fugir de Deus, só que, mais uma vez aqui, Jonas mal entendido. Jonas, ele não estava tentando literalmente fugir de Deus. Olha, eu vou para algum lugar onde Deus não está. Porque a gente vai ver isso em Jonas 2, porque Jonas era um grande conhecedor da palavra, ele conhecia muito os salmos. Tem mais de 10 salmos que Jonas cita na oração que ele faz em Jonas 2. O que acontece é que Jonas, ele fechou os olhos dele para conhecer o Senhor. Então você tinha aquele vento, aquela fúria, aquele mar, aquele navio que estava a ponto de se despedaçar. E eu creio que isso não se despedaçou porque Deus soberanamente estava mantendo aquele navio coeso, ele estava mantendo ele inteiro. E aqueles marinheiros também, eles eram pagãos, certo? Eles eram pessoas que cada um cria no seu Deus e cada Deus ele tinha uma função propriamente. Você tinha o cara lá que ele era o Deus do sol. Não precisamos do Deus sol agora, precisamos do Deus chuva. Então vamos ver o cara do Deus da chuva aqui. Então cada um cria um Deus. E eles foram lá e cada um estava orando para o seu Deus, para que o Deus deles resolvesse a situação. E daí, quando desistiram, foram lá e jogaram as sortes. Isso é importante porque eu digo para os irmãos que eu não creio que houve conversão nenhuma nesse capítulo. Não creio que os marinheiros se converteram. Porque a gente olha aqui os marinheiros dizendo Senhor, Senhor, a gente acha muitas vezes que eles se converteram. Mas Cristo nos garante que não é esse o caso. Cristo nos ajudou a interpretar, olha, não é todo aquele que fala Senhor, Senhor, que vai fazer parte do reino de Deus. Muitas vezes a gente vê a galera só falando, literalmente, falando aqui Senhor, Senhor, tá no texto, Senhor, Senhor, e a gente não, se converteram. Creio que não. A gente vai ver isso no último ponto. Mas percebam, irmãos, não acontece conosco também de muitas vezes a gente vê o descontentamento divino rugindo na parte de fora, e a gente muitas vezes escondido no porão, fingindo que Deus não está vendo. Deus ele conduz a nossa vida, Deus ele conduz a criação, e a maneira que ele conduz a criação é para demonstrar o caráter dele. E aqui Deus está demonstrando a justiça dele. E eu falei, eu vou voltar ainda para esse tema, eu falei para os irmãos que a gente tem aqui a figura ainda de um sacrifício. Deus está... A fúria de Deus está rugindo lá fora. E o profeta dorme. Muitas vezes, Deus ele trabalha em nossa vida. Muitas vezes, Deus ele conduz a nossa vida e manda a gente ir para Nínive, a gente não quer. A gente tenta fugir. E muitas vezes, a gente sabe que a gente está em rebelião. A gente sabe que a gente tem pecados que devem ser lidados, devem ser tratados em nosso coração. A gente sabe que tem pessoas que a gente precisa pedir desculpa. A gente sabe que tem coisas que a gente precisa fazer. A gente sabe. Só que a gente se esconde, a gente finge que está tudo bem. A gente finge que não tem nada lá fora. E Deus, ele martela a nossa consciência. É isso. E benditas são as pessoas que ouvem. A pergunta que eu faço é quais caminhos tortuosos Deus tem trabalhado para aplanar no seu coração e qual tem sido a sua postura? Porque são duas coisas. Não interessa só a gente saber que caminho tortuoso Deus quer trabalhar. Qual tem sido a tua postura? Porque alguma hora a gente vai precisar aprender que você pegar um navio para você ir para Tarsis não dá certo. Não serve de consolo você fazer isso. Se Deus quer transformar a tua vida, Ele vai transformar a tua vida. E se tem coisas que Deus ordenou que você fizesse, você precisa fazer. Eu não falo aqui de modo místico, porque é muito fácil às vezes falar de modo místico. Deus tem promessas para sua vida que você não quer que se cumpram. Deus tem lugares. Não! É a situação concreta da vida. É coisa que é gente que você brigou e você não faz o que a Bíblia manda se fazer.
atitudes que você tem com relação a autoridades, com relação a pessoas, você não quer transformar. E não que seja um trabalho teu. Claro que não é. A gente está vendo aqui que é o próprio Deus que transforma nosso coração, que Deus é soberano para transformar nossa vida. Só que a pergunta é até quando? Até quando que a gente fica escondido no porão? Porque aqui é interessante até, a gente tem os marinheiros aqui, o pessoal não tem nada a ver, os caras são de outros povos ali, é fenício, é arábio, sei lá. E o pessoal lá tentando resolver o problema, tentando achar quem que fez errado. Só que o profeta, aquele que recebeu a revelação de Deus, aquele que conhece o caráter de Deus, está lá, escondido. Outra coisa que eu vejo nesse momento que Deus conduz a sua criação, ele é soberano para conduzir a criação, é que perceba, irmãos, Jonas ele não foi substituído. Deus podia ter achado outro profeta, Deus podia ter deixado Jonas ir para Nínive, e beleza, vai para lá, vive a vida dele, foi, vai viver em rebelião aí. Só que Deus tinha ordenado para Jonas, e Deus quer usar Jonas. E é Jonas que ele vai usar. Tem um autor que a gente precisou ler no seminário, que é Reinaldo Polito. Ele escrevia sobre discurso público. Então, foi um cara que fez cursos assim para figuras muito importantes do nosso país, para falarem bem, enfim. E num trecho de um livro dele, ele vai falar que tem vezes que quando uma pessoa pergunta para você, faz uma pergunta, nem sempre o mais sábio é você dizer, não sei. Nem sempre. Por quê? Porque o público que ele atendia, às vezes, era do maior expert do mundo no assunto. Então, se tinha o maior expert do mundo, você faz uma pergunta pro cara, viu, tal coisa, da tua pesquisa, não sei. A pessoa tinha que dar um jeito de juntar com informações que ele já conhecia, demonstrar como que a pesquisa estava andando naquele sentido, só que a questão é, o expert é você que vai ter que trazer a resposta pra gente, não é outro. Se você não sabe, meu amigo, e às vezes a pessoa está próxima de investidores, de patrocinadores, não tem como você dizer, desculpa, simplesmente não sei. Pra gente, como a gente, é bom que a gente faça isso. Você não sabe, não fique fingindo que você sabe. Pra gente é esse caso. Então, esse eu falo pra o maior expert do seu campo no mundo, ou enfim. Só que tem coisa que é com você, tem coisa que não é com o outro. E percebam, irmãos, parte da minha oração hoje foi que Deus ele trouxesse e aplicasse essa palavra concretamente para cada um de nós, porque é isso que o Espírito faz, naturalmente, né? O pastor não chega aqui na frente para falar da tua vida, literalmente, de 30 pessoas que estão no auditório, né? Só que, falando nessas coisas, Deus, ele traz ao nosso coração momentos, pessoas, situações que precisam ser transformadas. E precisam ser transformadas no nosso coração. É por isso que Deus não está falando para outra pessoa nesse culto, ele está falando para você, para o teu coração. Não é para o teu amigo, da pessoa que faltou e que tinha que estar aqui. Não existe isso. Ele está falando para nós. Não é outro. Soberania, a gente caminha para submissão. E o último ponto, irmãos, é que Deus, ele conduz os homens. E a gente deve viver com uma postura submissa, pois Deus conduz os homens. E é isso que fala dos versos 10 até o 16. Agora a gente entra na tragédia. A gente entra na desesperança para o futuro. Aqui a gente já tem, então, Jonas sendo entregue à fúria. Então, até agora, a gente estava vendo meio que uma dúvida ainda, né? Quem será que é? Quem que está de errado? Por que tem tempestade? Qual que é a situação? Só que agora temos o culpado, temos já o meliante aí que precisa ser resolvida a questão. E Jonas, ele é entregue à fúria. A última cena, é a cena que fecha esse capítulo, é Jonas entregue à fúria. Primeiro, eu destaco para os irmãos que nós temos aqui ímpios, que eles estão sendo levados pelos desígnios de Deus. Porque você tem Deus que está furioso com o pecador, com quem quebrou a lei dele. E daí eles vão e tentam resolver. E Jonas, ele próprio tinha consciência, ele sabia de que o preço do pecado é a morte. E é por isso que Jonas ele fala. É por isso que Jonas ele sabe que o preço do pecado dele era de ser jogado na fúria de Deus.
E até aqui, como eu falei, a gente não leu ainda que Jonas, a gente não leu o verso 17, a gente não sabe ainda que Jonas foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites lá e depois foi vomitado na terra. A gente não sabe disso ainda. Aqui Jonas está sendo lançado à morte. Jonas está sendo jogado no olho do furacão, da fúria divina. E é por isso que é interessante, quando a gente chega no capítulo 2, a gente vê Jonas afundando, não tem salvação para ele. Jonas, ele fala, eu estou no fundo do abismo, os portões se fecharam para cima de mim, eu estou aqui entregue, eu estou no inferno, é o que Jonas fala mesmo no capítulo 2. É interessante que mesmo se Jonas ele conseguisse nadar e voltar para tentar sobreviver, estava a fúria da tempestade lá. Deus estava furioso com ele, não tinha o que fazer, ele tinha que ser engolfado, tinha que ser engolido pela fúria de Deus. Porque Jonas sabia disso, que esse é o preço do pecado. E você tem até os ímpios aqui participando nesse teatro, participando nessa encenação da fúria de Deus, da justiça de Deus. E eu posso falar da fúria, irmãos, porque se vocês perceberem o texto aqui de Jonas 1, ele é muito parecido com a narrativa da queda até. Você tem uma pessoa que pecou, você é a pessoa tentando fugir da presença de Deus, fingindo que está tudo bem. Você tem Deus chegando lá, depois, não, peraí, não deu muito certo para você fugir. O que aconteceu? Só que acontece uma diferença aqui, porque Adão e Eva eles foram expulsos do paraíso, Jonas foi expulso do barco, porque Adão e Eva viveram a vida deles. Jonas aqui foi jogado para a morte. Mas que depois ele também continua vivendo a vida dele. Mas, percebam, irmãos, Deus ele mostra para a gente de novo na palavra o preço do pecado é a morte. E até um exercício interessante, que assim, quando eu estava preparando esse sermão, eu estava lendo um livro que chama O Voo da Águia, de um autor que eu gosto muito, chama Ken Follett. Ele escreveu romances policiais, sabe? Então ele escrevia muito essa questão de guerra, coisa assim. É um autor fenomenal, fantástico. E como eu li muitos livros policiais dele, deu para olhar para esse texto aqui e assim isso me influenciou na hora de ler, mas até parece uma narrativa judicial que está correndo aqui nesse capítulo. Então perceba comigo, você tem uma lei que é dada, Deus deu uma lei para Jonas, você tem que fazer isso. Você tem desobediência, você tem um crime cometido. Você tem um mandato, Deus está publicando ali, olha, precisa pegar o pecador aí, precisa pegar o criminoso. É a fúria de Deus. Você tem uma fuga, seu suspeito fugindo, ele se torna então suspeito, o pessoal viu quem que é você, de onde que você é, o que você faz. Você tem uma investigação que é feita, a pessoa joga sortes, pergunta para ele, até que ele é convicto, ele fala, não, sou eu mesmo, eu sou servo do Senhor, Deus dos céus e da terra, e é por causa de mim que tem essa tempestade. Você tem uma sentença que ele fala, me joga no mar que resolve. Joguem a mim no mar que se resolve. Você tem um pedido de redução de pena, que os marinheiros tentam conduzir o barco mais um pouquinho ali para ver se o barco não se destrói. Você tem a aplicação da pena, que então o Jonas é jogado de fato no mar, e você tem até a repercussão daquilo, né, no final. Que temeram, pois, os homens e extremou ao Senhor, ofereceram um sacrifício, fizeram votos. Então tem uma narrativa aqui que está falando para a gente da fúria de Deus, da penalidade, da justiça de Deus. E quando a gente fala de fúria, de pessoas sendo entregue à justiça de Deus, eu creio que tem duas coisas que a gente pode pensar. Primeiro são os ímpios, depois é Cristo. Cristo, assim como a gente vê essa fúria toda aqui, a gente vê Deus rugindo lá fora contra o pecador, assim Cristo foi julgado na fúria de Deus em nosso favor. Assim Deus fez com Cristo. Deus, não os marinheiros, pegaram Cristo e jogaram ele para ser esmagado pela fúria contra o pecador em nosso favor. E outro é os ímpios, os pecadores, melhor dizendo, que podem ser redimidos ou não redimidos. Se não são redimidos, aqui a gente tem uma esperança, porque a gente sabe que Deus, ele enxugará dos olhos toda lágrima, a gente sabe que Deus, ele trará justiça para todo ato feito, não passará um tio ou um i da lei, não será cobrado. A gente vê, irmãos, que essa fúria, não no mar, mas uma fúria eterna, está separada para aqueles que são inimigos de Cristo.
Só que se a fúria é separada pelos pecadores, a gente tem o lado dos redimidos também. Então, você olhando para isso, e aqui eu trago novamente a primeira figura que eu trouxe, a figura do retrato. Olhe para essa figura decrépita aqui, perceba que isso aqui é você, não fosse a misericórdia de Deus na tua vida. Não fosse um ato místico, soberano, sobrenatural de Deus, na morte de Cristo, em seu favor. Esse retrato aqui, essa figura decrépita aqui seria você. Jogado no fundo, no olho do furacão da fúria de Deus, por causa do pecado. Só que quem sofreu isso foi Cristo. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é a realidade violenta da salvação. Nós sabemos que foi pago um alto preço para que a gente pudesse estar aqui. Que Cristo pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor, adorando, cultuando e agradecendo a Deus pelos nossos pecados perdoados. Semelhantemente, a justiça de Deus em Cristo é o que também trouxe as nações para a salvação. Por causa da morte de Cristo, é que pessoas de todo o mundo, de todos os lugares do mundo, podem ser salvas. Entre elas, nós. E outra questão é que Jonas também é um tipo de Cristo, porque perceba, por causa do sacrifício dele, as pessoas que estavam naquele barco sobreviveram. Então, ainda que Jonas estivesse espiando o próprio pecado, pode-se dizer assim, ele foi julgado, não é o justo morrendo pelos injustos. Porque Jonas ele é tão pecador que nem a figura dá certo. Mas não despreze Jonas, porque assim é com todas as figuras. Porque se não fosse figura, não seria o corpo de verdade, seria a imagem de verdade. Jonas aqui é um tipo de Cristo, porque ele foi entregue à fúria de Deus em favor de outros também. Então aqueles marinheiros puderam, no final aqui, temer ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor, fazer votos, porque Jonas foi jogado na fúria de Deus. E tem um filme também que eu gosto, que é o filme do Forrest Gump. Ele vai narrar basicamente todos os eventos importantes do final da segunda metade do século XX, né? E eu acho interessante a maneira como o personagem principal ele é ingênuo, então ele participa de coisas importantíssimas. Então tem uma hora, por exemplo, que ele investe numa empresa lá de fruta, de maçã, que é a Apple. Ele vai e fica multimilionário por causa disso, né? Porque investiu muito bem. Ele participa ingenuamente de eventos importantíssimos. E é o que aconteceu com os marinheiros aqui também. Eu falei para os irmãos que eu não creio que ocorreu conversão aqui nesse capítulo. Não creio mesmo. Eu creio que quando os marinheiros falam, Senhor, eles não estão falando da relação de senhorio deles para com Deus. Temeram, pois, estes homens em extremo a Yahvé, e ofereceram sacrifícios a Yahvé e fizeram votos. Se a gente ler com uma memória aqui, talvez fique um pouquinho mais claro. Tinha vários deuses que eles criam, apareceu um lá que podia resolver o problema, aí nesse aí que a gente vamos lá e adiciona mais um aí. Só que Deus usou os marinheiros para a figura de sacerdote nesse sacrifício. E se isso aqui é a figura de um sacrifício, a pessoa que entrega aquele que está sendo sacrificado é o sacerdote. Deus usou os ímpios como sacerdotes aqui. Uma coisa que eu penso, irmãos, é quão humilhados nós somos quando a gente vê situações como essa, na qual você tem a pessoa que recebeu a revelação, a pessoa que recebeu o conhecimento de Deus, essa pessoa se rebelando. Só que os ímpios estão fazendo o melhor que conseguem. Quão humilhados nós somos quando a gente menospreza o Espírito, porque nós somos capacitados pelo Senhor para que a gente possa fazer muito mais do que qualquer pessoa que não tem o Espírito do Senhor pode fazer. Eu creio que isso fala ao nosso coração. Então, por último, irmãos, eu concluo que a gente precisa ser soberano. Não seja soberano, a gente precisa ser submisso. Porque Deus é soberano sobre tudo. Eu falei que Deus é soberano sobre a nossa vida, Deus é soberano sobre a criação, Deus é soberano sobre os homens. Então, toda a realidade vai ser constituída de você, das outras pessoas e tudo o resto. Deus é soberano sobre tudo. Seja submisso. Essa é a postura que Deus cobra de nós nessa manhã. É isso que Deus fala no nosso coração. Sejamos submissos.
porque nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos o caráter do Senhor, temos o privilégio de conhecer a Deus. Nós precisamos ser submissos. Estamos debaixo da soberania de Deus que deve traçar o caminho de nossa vida.